Meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Eu me chamo Rafael e eu sou pastor auxiliar aqui do Ministério CREA e também componho o quadro de professores da nossa EBD em classe. Nós estamos sob o tema Vida Cristã e na aula de número 1 nós falamos sobre convertidos versus convencido. E como hoje nós estamos na lição de número 2, o nosso subtema é natural, carnal e espiritual. Antes de darmos início à nossa videoaula, eu quero orar com você. Incline a sua cabeça junto comigo. Deus, eu quero louvar o teu nome nessa hora, te agradecer, Senhor, pela rica oportunidade de estarmos diante de ti e da tua palavra. Conhecer a tua palavra gera a nós um conhecimento que não faz os nossos pés tropeçarem em pedra mais, mas andar em segurança. E esse é o desejo do nosso coração. Queremos te honrar em todo o tempo, por isso pedimos a ti, ó Pai, que a nossa mente possa estar junto contigo, presa, para aprendermos do Senhor, através da tua palavra nessa videoaula. A ti seja a honra, a glória e todo o louvor. Nós choramos assim, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus queridos, como eu estava dizendo, o nosso tema natural, carnal e espiritual é a nossa lição de número 2. Então, todas as manhãs nós estamos fechados sobre o tema da vida cristã. E na aula passada, como eu já havia dito, nós tivemos uma aula excelente. Foi a nossa aula inaugural em classes e foi uma bênção. Mas a demanda exigiu de nós gravarmos essa videoaula e é justamente por isso nós estamos aqui. As nossas aulas presenciais são todos os domingos pela manhã às 9 horas. Eu te convido, se você pode estar presente, venha estar conosco aos domingos pela manhã. É o momento mais intimista, é o momento onde nós podemos compartilhar da palavra de Deus, onde as dúvidas são sanadas. Mas pensando em você que está impossibilitado de estar conosco, nós estamos aqui. Então abra juntamente comigo a sua Bíblia, a palavra de Deus, em carta aos Coríntios. O apóstolo Paulo emite carta aos Coríntios. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 2, no versículo de número 14. Esse é o nosso texto áureo. E diz a palavra do Senhor: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não podem entendê-las, porque elas não se discernem, elas se discernem espiritualmente. Vamos ler mais uma vez. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Apóstolo Paulo, ao emitir essa carta, ele estava sinalizando para nós o motivo a qual ele estava a enviando. E é sobre esta palavra que nós vamos, então, fazer essa nossa videoaula. Seguindo o texto, ainda no capítulo de número 2, agora no verso de número 15, nós lemos: Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Vá agora comigo no capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1. Irmãos, não lhe pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a criança em Cristo. Dê-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Versículo 3. Porque ainda são carnais, porque visto que há invejas e divisões entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Apóstolo Paulo tem um conhecimento que nos constrange, e é justamente esse conhecimento que nós queremos tratar nessa manhã, nessa hora. Quando o apóstolo Paulo emite essa carta à igreja de Corinto, uma igreja dotada de muitos dons, eu acredito que você saiba que a igreja de Corinto era uma igreja dotada de muitos dons. O povo estava ali porque o Senhor havia o chamado para aquilo. Mas Paulo identifica e tem um desafio diante dele de classificar 3 grupos distintos de pessoas, por conta dessa dificuldade que nós acabamos de ler na palavra de Deus. Paulo está diante do desafio de classificar esses 3 grupos distintos de pessoas para identificar a partir deste comportamento o que realmente estava acontecendo. Esses grupos então são chamados de natural, carnal e espiritual. Até chegar nesse entendimento,
É preciso conhecer o caminho que levou Paulo até chegar aqui. Até esse entendimento desses três grupos de carnal, espiritual e natural, Paulo precisou destrinchar quem eram as pessoas que tinham esse comportamento. E muitas são as vezes que nós, ao adentrarmos pela casa do Senhor, porque essa comunidade chamada igreja precisa estar trabalhando unida, lado a lado, para que o crescimento possa ser uniforme. Então, Paulo, ao identificar essa confusão que estava vivendo, enfrentando a igreja de Corinto, ele precisou ter um remédio para solucionar todo aquele problema, e ele começou então a analisar os pontos negativos que davam proporcionando toda aquela confusão. E ele identificou que existiam três classes de pessoas, três grupos de pessoas. A igreja enfrentava um problema muito comum nos dias de hoje. E esse problema se chama divisão. O propósito de Paulo sempre foi exaltar a glória de Deus Pai através da pessoa de Jesus Cristo. Porque essa divisão era oriunda daquela tão famosa passagem que ele mesmo declara, decorrendo os versículos, que uns são de Paulo, outros são de Apolo, mas é Deus quem dá o crescimento. Essa palavra, ela é oriunda dessa divisão que esse povo estava tendo. Existia um grupo que adorava mais a Paulo, gostava mais de Paulo. Existia um outro grupo que gostava mais de Apolo. E isso se deu justamente por conta de afinidade. Porque ao olhar para Paulo, aquele povo se identificava por conta da sua eloquência, da sua cultura, de tudo aquilo que ele apresentava. E um outro grupo, ao observar Apolo, identificava também que havia em Apolo aquilo que não existia em Paulo. E essa divisão não era salutar para a igreja. E quando Paulo identificou que esse problema estava trazendo para o corpo da igreja a divisão, ele necessariamente enviou essa carta para trazer de volta, chamar a responsabilidade a esse povo para que eles não cometessem tais erros. Na comunidade chamada igreja não há espaço para a glória dos homens. A glória é de Deus na pessoa de Jesus Cristo. E por isso, se você for ler o primeiro capítulo de 1 Coríntios, você vai ver Paulo falando sobre isso, que ele não iria usar de eloquência, ele não iria usar de sabedoria humana, de palavras, de persuasões e coisas humanas, porque a glória era de Deus, era justamente para chamar o povo, para despertar o povo, que aquele ato, aquela ação não era aceitável aos olhos de Deus, porque nós estávamos tratando da igreja, do corpo de Cristo, cujo cabeça é Ele. Essa divisão baseada nas escolhas dos homens, na sabedoria, na cultura, na eloquência, como eu já havia dito. Só que a igreja do primeiro século era uma igreja forjada no desprezo da elite. Os grandes homens politizados, os que tinham direito de estudo, os que possuíam uma economia financeira favorável, desprezavam esse grupo chamado igreja. E Paulo estava fazendo menção a justamente esse desprezo para chamar a realidade da igreja do primeiro século. Era Paulo dizendo para eles assim: olha, não se esqueçam que vocês são humildes. Não se esqueça que vocês têm pouca formação. Não se esqueça que a economia de vocês é pouca. Mas isso é o suficiente para vocês se juntarem e saber que tudo que vocês possuem em comum vai trazer a glória de Deus manifesta. Não é por vocês, não são vocês. A glória não é sua. Apóstolo Paulo estava tirando a responsabilidade do ato humano para que a glória de Deus pudesse fluir. Apóstolo Paulo está chamando a atenção da igreja, muito semelhante ao que nós precisamos fazer nos dias atuais. Se nós olharmos a afinidade entre os irmãos, isso é fato. Nós não podemos tirar isso, mas nós precisamos entender que essa afinidade não pode ferir o crescimento do corpo, não pode interferir na vida saudável do crescimento do corpo. E Paulo tenta contra isso. Paulo ressalta que Deus não dá importância às conquistas e dos progressos humanos.
Porque a sabedoria que vem do alto, ela é completamente satisfatória e necessária para as nossas vidas. Talvez você possa pensar com essa minha fala: então, pastor, eu não devo estudar? Então, pastor, eu não devo me dedicar em saber falar bem? Então, pastor, não é isso que eu estou lhe dizendo. Eu estou dizendo que você não deve dar importância para isso. Eu estou dizendo que você não deve colocar isso em primeiro lugar. A máxima da palavra de Deus, quando nós ouvimos dizer que buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, está nos colocando na condição de entender que não é a força do meu braço que me faz prosperar, que não é a força do meu braço que me faz ser quem eu sou, que não é a força do meu braço que me coloca em lugares altos, mas é o Senhor que é galardoador daqueles que fazem a sua vontade. Só que isso não se dá por qualquer pessoa. Não é qualquer um que entende isso, porque o Evangelho consiste em pregar a Cristo. O Evangelho, ele foi lançado para nós manifestarmos a glória de Cristo Jesus. A igreja foi constituída para ter e possuir o conhecimento de Deus através da cruz de Cristo. E quando Paulo chega diante desta divisão, ele faz uma panorâmica de tudo aquilo que estava acontecendo, então ele identifica que o povo estava dividido por conta das suas ações. Acompanhe comigo na apostila que vai estar disponível depois em nosso aplicativo. Baixe o nosso aplicativo, Ministério Creia. Aplicativo, vai ser uma bênção para a sua vida. Lá vai estar disponível o nosso link da aula de número 2. A apostila diz assim: Paulo escreve sua primeira carta à igreja de Corinto com a intenção de consolidar os irmãos e corrigir comportamentos que estavam prejudicando o avanço da igreja. Para isso, ele usou 3 adjetivos para qualificar o homem: natural, carnal ou espiritual, que é o tema da nossa aula. Para que possamos ter uma melhor compreensão, diz a nossa apostila, vamos estudar o que Paulo pretendia com essa distinção. Nós iniciamos a nossa aula dizendo o motivo pelo qual Paulo emite essa carta e o porquê, o que ocasionou a emissão dessa carta. Paulo então faz uma panorâmica da confusão que ocorria na igreja de Corinto e identifica os causadores dessa confusão. E os causadores dessa confusão ele distingue em 3 grupos de pessoas, como eu já disse: carnal, natural e espiritual. Vamos falar sobre, primeiro, o homem natural, porque falar sobre o homem natural fala da criação do próprio Deus. Acompanha comigo na apostila, você que já tem disponível. Paulo usa a palavra grega psikikos, que significa 2 sentidos. 2 não é o numeral 2, tá? 2 sentidos. O homem natural, na sua psique e alma, o homem adâmico, que ainda não nasceu de novo, que não se converteu. Vamos prestar atenção comigo. Esse homem natural, ele não entende das coisas de Deus. A natureza adâmica nos tornou inimigo de Deus. Criou-se um afastamento. Lembra que no jardim, vamos voltar no livro da criação, que no jardim, ao desobedecer, o homem então é destituído da glória que constantemente estava sobre ele. Vamos lembrar de uma passagem interessante falando do livro de Gênesis, do livro da criação. Quando Adão estava no jardim, e de repente desobedece comendo fruto da árvore que estava no centro do jardim e que havia sido proibido pelo próprio Deus, ele se percebe nu. A Bíblia conta que ao se perceber nu, Adão se esconde, porque o encontro casual de Deus com Adão iria acontecer, porque isso se dava sempre ao cair da tarde do dia. E de repente Deus chama Adão e Adão está escondido. E Deus mais uma vez chama Adão. Deus sempre buscando relacionar-se com o homem. E Adão se mostra para ele e diz: eu estou aqui, eu me percebi nu,
Tive vergonha ao ouvir os seus passos, vindo ao meu encontro e me escondi. E você conhece a história, todo aquele diálogo. E Deus fala para ele, como tu se viu nu? Como tu percebeu isso? E ele então conta a história. E o que me chama a atenção é, Adão sempre viveu nu. Adão sempre viveu pelado. Não existia nada que pudesse cobrir a sua nudez. E por que somente após comer do fruto da árvore do centro, do fruto da árvore proibida por Deus, que Adão se viu nu? Porque quando nós estamos ligados com Deus, a glória dele nos envolve. Quando nós somos um com o Pai, a glória dele nos envolve. E quando ele desobedece, quando a Bíblia diz, destituído foi da glória, a glória se foi. A glória não encobria mais a sua vergonha. A glória não mais o protegia. Então, esse homem natural é justamente aquele que nós conhecemos como o inimigo de Deus. Ele não sabe das coisas de Deus, ele não conhece das coisas de Deus, ele está completamente ignorante para as coisas de Deus. Eu posso até me arriscar em dizer que, para esses, Deus espera o momento certo, através do seu Espírito, de encontrá-los. Porque é preciso ter um encontro com o Espírito Santo para que haja uma aceitação da vontade, da glória e da soberania de Deus. Porque aceitar é dar boas-vindas. Aceitar é dizer, estou aqui, estou pronto, vem, fica comigo. E esse homem natural precisa passar por esse processo. A apostila diz, ele é apenas um homem natural. Em sua constituição física, apenas um homem psíquico, um homem comum. Não pode ver o reino de Deus, como está escrito lá no Evangelho de Jesus, escrito por João no capítulo 3, de número 5, e também no Evangelho de João, capítulo 3, versículo de número 3. Não está disposta a uma transformação de mente que resultará na mudança de atitude. Romanos 12, 2. Ainda não entendeu que não há sentido na vida se não tivermos Jesus. João 14, 6 fala sobre isso. Só Ele, Deus, Jesus, sacia nossa sede completamente. João 4, 15. Então, um homem natural, pela sua natureza caída, pela sua natureza adâmica, ainda por não ter aceito a obra redentora de Cristo, a sua ignorância faz com que ele então seja um inimigo de Deus. Logo, as suas atitudes são naturais. Mas você pode dizer assim, pastor, se esse homem natural é inimigo de Deus, ele não conhece as coisas de Deus, por que Paulo o classificou nesse grupo de 3? Ou nesses 3 grupos? Porque sempre haverá aquele que não está inserido, mas está próximo. O natural pode não estar inserido no corpo, mas ele está sempre próximo do corpo. E a intenção é alcançá-los também. A intenção é buscá-los também. Porque religião é religare, é ligar. E enquanto corpo, nós precisamos ir em busca desses que ainda vivem as suas vidas como natural. Amém? Vamos agora falar sobre o homem carnal. Nessa definição, Paulo usa a palavra grega sarkikos, que significa carnal, movido pela carne. É alguém que teve a experiência de novo nascimento, mas que continua um bebê, não consegue se tornar adulto, maduro em sua fé. Olha que interessante, na aula de número 1, você pode ir lá em nossas redes sociais e você vai encontrar a aula de número 1. A nossa videoaula foi aplicada pelo nosso diácono Lucas, que também é um dos professores da nossa EBD em classes. E ele falou justamente sobre esse novo nascimento. Esse novo nascimento traz uma configuração para aquele que é convertido. E quem é o convertido? É aquele que abriu mão da sua natureza para viver uma nova vida. E isso em Cristo Jesus.
Só que essa transformação do novo nascimento exige de nós uma mudança de comportamento plena, total, conhecida por nós como metanoia. Carnal é o crente com pensamento mundano, que não teve nenhuma metanoia. Ele até sabe o que é Jesus, ele até sabe quem é Jesus, ele frequenta a igreja, ele está nas reuniões, ele vem e frequenta as escolas dominicais, ele está lá pronto para ofertar, para dizimar, ele comunga da fé juntamente com os irmãos, mas as suas atitudes ainda são carnais. Ele não teve ainda um encontro real, total e pleno com o Espírito Santo de Deus, o Espírito que convence. Porque o primeiro contato para uma vida transformada é através do Espírito Santo que nos convence. A nossa similaridade com o mundo nos configura carnal. Quando Paulo olha para a igreja de Corinto e vê que aquele povo queria trazer coisas do lado de fora, do homem natural, para dentro da igreja, ele identificou que aqueles homens já não eram mais naturais, porque conheciam a Deus, mas o seu comportamento era semelhante de quem era natural. E eles queriam trazer, eles queriam importar para dentro do seio da igreja, do corpo de Cristo, comportamento e atitudes que eram reprovados por Deus. E o apóstolo Paulo estava ali pronto para combater isso. E nós precisamos nos reconhecer nessa hora. Precisamos nos identificar nessa hora. A apostila diz: e com isso fica impossibilitado de comer um alimento sólido e de avançar em sua caminhada. O apóstolo Paulo diz que a esses que são carnais, ele não pode dar um alimento mais sólido. Ele não pode tratar esse com mais firmeza. Ele não pode chamar esse uma responsabilidade maior. É o dito e conhecido crente mimimi. Tudo reclama, tudo vê defeito, nada tá legal. A cor da camisa que o líder escolheu não é boa. O pastor disse assim, não é desse jeito que eu queria que fosse. O pastor não deu a paz do Senhor, ele não deveria fazer assim. O pastor não foi me visitar porque eu estava enfermo. Irmãos, em nome de Jesus, nessa aula nós precisamos sair com a certeza de que as nossas atitudes revelarão quem nós somos. E esse comportamento, essa similaridade com o mundo é reprovável para Deus, porque nos faz ser identificados como carnais. E um crente carnal, ele envergonha o evangelho de Deus. Um crente carnal, ele segrega, ele não agrega, ele segrega, divide, ele separa o corpo de Cristo. Porque não dá para sustentar. Porque lembra no início da aula, como eu havia dito, que Paulo estava trazendo a anunciação das verdades de Deus, algo simples, sem muita retórica, sem palavra bonita, mas a realidade nua e crua para viver a transformação. E nós precisamos entender isso. Ao servir um alimento sólido, o carnal precisa identificar que ele vai ter uma má digestão, porque ele não está pronto para isso. E por isso o apóstolo Paulo diz para ele: eu não posso te servir, eu não posso te dar, eu tenho que te servir com leite espiritual. Nós lemos isso lá no texto bíblico. Irmãos, no primeiro versículo do capítulo de número 3, irmãos, não lhe pude falar com as espirituais, mas como a carnais, como a criança, porque é assim que uma criança age. Eu não quero, eu não vou, faz biquinho, para com isso, meu irmão. O Senhor te chamou para novas coisas, para coisas grandiosas. Você precisa se posicionar. O chamado que Ele fez para a sua vida é intransferível, é maior do que a sua vontade, do que o seu querer e que o seu histórico. O chamado de Deus é maior do que a sua própria vida. Logo, hoje, você precisa identificar qual é o seu posicionamento. O que você precisa fazer. Porque lá em Hebreus 5, 12, 14 fala justamente sobre isso. Você não vai conseguir avançar, você não vai conseguir progredir, você não vai conseguir conquistar com essas atitudes carnais. Porque vai haver um momento que Deus vai confrontar com a realidade do céu. A realidade do céu não é a realidade dessa terra. A realidade do céu não é a realidade desse mundo. A realidade do céu é de alguém, é de quem já entendeu o propósito do Pai. E o apóstolo Paulo está tentando combater no meio desse povo isso.
Ele está chamando assim, ei, o natural, já te disse para você, você não vai compreender muita coisa, você não vai saber do que eu estou falando, vai ter dificuldade de compreensão, eu até posso relevar, considerar o seu ato, mas quando ele chega, apresenta os carnais, ele começa então a chamar a responsabilidade, ei, você consegue, você pode, você já fez uma escolha, só que você não pode parar diante dela, você tem que continuar e seguir. E quando você faz essa escolha, para ter experiências de alguém, vamos lá na apostila, e para ter experiências de alguém que está em um nível mais profundo, 1 Coríntios 2,6 fala sobre isso. E tem uma visão ampla e privilegiada. Filipenses 3:12-16 fala sobre isso. Sobre o seu comportamento, sobre o seu posicionamento. Não dá para parar no meio do caminho. Não dá para ficar no meio da estrada. Homem espiritual. Acompanhe comigo mais uma vez na apostila. Aqui Paulo já usa a palavra grega pneumakikos, que significa espiritual. O homem que nasceu de novo, foi renovado em sua mente, já não anda segundo a carne. Romanos 8, capítulo 8, versículos 1 e 2. O homem espiritual aprende a se submeter ao Espírito e ele passa a governar a sua vida. Quem passa a governar a sua vida? O Espírito de Deus. Vamos lá no processo da vida do homem. O homem natural, ele é inimigo de Deus por conta da sua natureza adâmica. Ele precisa ter um encontro com o Espírito Santo. Ele tem esse encontro com o Espírito Santo. E para que a sua vida possa ser transformada na plenitude, ele precisa abrir mão de feitos e coisas carnais, para que ele não pode ser visto e encarado como um carnal. E qual é a atitude? Você pode me perguntar, professor, pastor, como queira, Rafael, irmão, como eu vou me ver livre desse comportamento carnal? Como vou me ver livre da mentira, da fofoca? Porque olha aí o comportamento carnal. Esse não é o comportamento que o mundo apresenta? Comportamento de quem fala mal dos outros, que deve o outro, que trata de forma ilícita as coisas da empresa, que mente. Olha, queridos, você precisa ter um norte para a sua vida. Se você já teve um encontro com o Espírito Santo e esse foi o primeiro contato para a transformação da sua vida, você precisa abrir mão aos poucos. Porque não posso também exigir de você uma mudança completa e plena, porque talvez esse seja o jugo que muitos colocam sobre os seus próprios ombros. Ah, agora eu aceitei a Jesus, a minha vida é mudada por completo. Não se esqueça que esse mesmo apóstolo Paulo, que emite essa carta tentando combater a divisão no meio da igreja de Coríntios, também declara que dentro de nós existe o mal que milita contra as coisas do Espírito. E essa é a nossa carne. Então esse homem espiritual, ele já entendeu as coisas do Espírito, ele já passou pelo processo de não mais ceder às suas vontades, às suas paixões humanas. Ele já entendeu que a cruz de Cristo e as suas implicações revelou o juízo de Deus para a humanidade. O juízo de Deus para a humanidade não deve ser encarado somente como um ato condenatório. O juízo de Deus para a humanidade deve ser encarado, e principalmente por quem é espiritual, deve ser encarado como uma oportunidade para a salvação, pois Cristo morreu na cruz do madeiro para que hoje eu e você pudéssemos ter vida e vida com abundância. E a partir deste mundo que jaz no maligno, ao voltar para buscar o seu povo como Salvador, estaremos com ele nos ares, na Nova Jerusalém, que está sendo preparada para cada um de nós. E somente quem é espiritual entende dessas coisas. Porque é através do discernimento das coisas de Deus que nós chegamos à maturidade. E era justamente a maturidade que o apóstolo Paulo queria e estava exigindo do povo da igreja de Corinto. Vamos à apostila. Ele nos ensina a vontade de Deus. O espiritual sabe qual é a vontade de Deus, porque ele está ligado com Deus. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Ele nos guia a essa vontade. João 16, 13.
Seu fruto é evidente em nós. Gálatas 5, 22 e 23. É a tão famosa e conhecida passagem do fruto do Espírito Santo. Quem nos bonifica é o Espírito de Deus. E como Ele nos bonifica? Com um relacionamento com Ele, porque já passamos do estágio de natural, enfrentamos o carnal e já estamos no nível de espiritual, compreendendo das coisas de Deus. Vamos seguir na apostila. E já não somos entregues à nossa própria vontade, como declara Gálatas no capítulo 5, no versículo de número 16. Eu tenho aqui na apostila uma citação do livro Crescendo Espiritualmente, de Kenneth Hagin. É um homem muitíssimo inteligente e influente da sua época. Ele já é falecido, mas foi extraído um texto que retrata exatamente tudo isso que nós estamos falando acerca de natural, carnal e espiritual. E diz assim: o homem natural é aquele que ainda não passou da morte para a vida, não nasceu de novo, não foi recriado, nunca se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus. O homem carnal é uma nova criatura, pois nasceu de novo, mas jamais se desenvolveu, nem cresceu. A triste verdade é que o homem carnal pode ficar nessa condição durante toda a sua vida. Me fez lembrar, abrindo um parênteses, a aula de número 1, que falava de convertidos e convencidos. O homem carnal pode ser um convencido. Talvez nunca passe da etapa da primeira infância na sua condição de nova criatura. É governado pelo seu corpo, pelos sentidos, não pelo seu espírito. Espírito esse que é ligado com Deus. O homem espiritual é aquele que se desenvolveu nos aspectos divinos. Seu espírito conquistou o domínio sobre seus processos intelectuais e conseguiu o controle sobre o seu corpo e seus sentidos físicos. Deus o governa por meio de sua palavra. Lembra que eu falei que o apóstolo Paulo tentou combater essa divisão que foi oriunda das escolhas erradas daqueles que eram membros da igreja de Corintos? Uns queriam Paulo, outros queriam Apolo, outros queriam Cefas, Pedro. Mas a realidade é que de todos esses, de Deus dava o crescimento, porque é nas suas mãos que está o crescimento. Eu posso conhecer, mas é juntamente contigo, me juntando contigo, me unindo a você, que Deus virá sobre as nossas vidas e dará o seu crescimento, porque a minha parte eu faço, a sua parte você faz, e Deus cumpre o seu papel, o seu propósito e a parte dele em gerar em nós o crescimento. Eu não sou mais importante que você e vice-versa. Nós todos compomos o corpo de Cristo e precisamos então saber quem nós somos nesse corpo para crescermos unidos e bem ajustados. Então, quando nós olhamos para essa aula, o desejo do nosso coração é entender quem nós somos, descobrir quem eu sou, descobrir quem nós somos. Somos natural, somos carnal ou somos espirituais? Somos natural, somos carnal ou somos espirituais? Essa é uma avaliação pessoal. Essa é uma avaliação que cada um de nós deve fazer. Eu quero deixar para você um exercício acerca daquilo que vai te identificar como sendo natural, como sendo carnal ou como sendo espiritual. Para o natural você vai ler: o natural não conhece a Deus, e você vai encontrar isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo de número 11. O homem natural não aceita as coisas do Espírito. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. O homem natural não se submete à vontade de Deus. Romanos 8, 7. Carnal. O homem carnal vive em dissensões e facções. 1 Coríntios capítulo 1, versos 10 a 13 e 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3. O homem carnal é incapaz de absorver o ensino espiritual de Deus. 1 Coríntios 3,
Versículo 12. O homem carnal não deixa de ser criança espiritualmente falando. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 1 ao 3. Agora, ao homem espiritual. O homem espiritual, ele tem bons frutos. Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 5 e Tiago 3, versículo 17. O homem espiritual tem a mente de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. O homem espiritual tem a sua vida governada por Deus. Romanos 8, versículo 14. Com essa pergunta, como descobrir quem eu sou? Se sou natural, carnal ou espiritual, nós demos uma síntese, um resumo da nossa aula. E então você vai fazer a sua avaliação. A nossa conclusão é, ao ler o resumo da aula, você vai se identificar. Eu acredito que você não pode se identificar como natural mais. Porque se você está aqui conosco nessa videoaula, é porque você já está pronto a conhecer mais de Deus. Mas talvez você seja carnal e você precisa então abrir mão dessas amarras da sua natureza humana e viver para as coisas espirituais. Sendo você espiritual, isso não te faz melhor do que quem é carnal ou mesmo quem é natural. Isso te traz uma responsabilidade maior de seguir e prosseguir em saber quem é o Senhor e também ajudar aqueles que estão em torno de você. Porque você ajudando aqueles que estão em torno de você, você vai cumprir literalmente com o propósito de Deus para a sua vida e já tendo atendido ao seu chamado. Que essa aula nessa hora possa vir de encontro à sua vida, trazendo enriquecimento para que em todo tempo o nome do Senhor possa ser glorificado, porque era esse o desejo de Paulo quando ele emite a sua carta aos Coríntios. Ele estava buscando despertar no povo o interesse em ouvir e se atentar à voz de Deus. Coisas simples, comuns, mas que eram eficazes e que trariam um crescimento saudável para o corpo chamado Corpo de Cristo. Amém, querido? Essa foi a nossa aula de número 2. E eu quero então te aguardar na próxima aula de número 3. Lição de número 3 não teremos no próximo domingo, mas eu aguardo você nas nossas redes sociais. Faça uma visitinha, dê um clique, dê um joinha, dê um ok. Siga-nos nas nossas redes sociais. Lembrando o nosso aplicativo, mais uma vez, baixe seu aplicativo. Lá nós temos todas as informações da nossa igreja. Vai ficar registrado a nossa aula de número 2 e as informações de quando acontecerá a nossa aula e a nossa lição de número 3. Deus abençoe. Graça e paz.